A crise no Brasil provocada pela pandemia do coronavírus não parece perto do fim. Enquanto isso, temos de lidar com as frases quase diárias do presidente Jair Bolsonaro, que, vez ou outra, ironiza a situação. O famoso "e daí" já entrou para os anais da história. Não bastasse isso, o ex-presidente Lula também deu sua contribuição ao besteirol produzido por políticos neste período. Comemorou a existência do coronavírus simplesmente porque acha que isso é importante para mostrar que, sem o Estado, as pessoas não conseguem sobreviver numa situação como essa. Em outras palavras, para fuzilar o governo Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva comemora que a natureza tenha criado a monstruosidade do coronavírus. De outro lado, temos o apelo insistente de governadores para que as pessoas se mantenham em casa, alguns tentando evitar uma medida mais drástica como o lockdown. Há uma diferença significativa entre a situação da pandemia no Brasil e em alguns países europeus. E isso pode ser explicado por dois fatores. O primeiro é a questão social. As diferenças existentes no Brasil são muito maiores do que em países como a Espanha, por exemplo. Vale lembrar que até bem pouco tempo a Espanha era um dos epicentros da doença na Europa. Lá, o lockdown foi obedecido rigorosamente pela população. O resultado é que agora a Espanha começa a voltar a uma vida mais ou menos normal, já que normal ela não será enquanto não houver uma vacina para a Covid-19. Aqui no Brasil, entre discussões do tipo quem é de direita usa cloroquina, quem é de esquerda não, como disse o presidente, vamos vivendo com a falta de educação e de consciência da população, o que torna as medidas governamentais inócuas. Aí está o outro grande problema do Brasil. A falta de educação, no sentido de formação mesmo, faz com que boa parte da população não tome nenhum cuidado para evitar a disseminação do vírus. É a falta de percepção e de cuidado para com a vida do outro e com a própria vida. É mais um caso em que podemos ver a associação entre níveis educacionais e os níveis de saúde. Quanto mais bem informadas as pessoas, e isso a imprensa tem feito a sua parte, mais elas se cuidam e se sentem no dever de proteger os demais. Quanto menor o nível educacional, as pessoas simplesmente ignoram o problema, fazem de conta que não acontecerá com elas e tomam medidas irresponsáveis como as que vemos todos os dias na TV. Por isso é tão difícil conter a pandemia no Brasil neste momento crítico, em que praticamente todas as unidades da federação caminham para a lotação máxima nos hospitais públicos no que concerne às UTIs. A necessidade imperativa de trabalho, as condições miseráveis de boa parte da população, o que acarreta condições muito difíceis de higiene, por exemplo, e a falta de conscientização do povo brasileiro, são como álcool em gel jogado ao fogo, uma mistura explosiva.